Olá, pessoal. Meu nome é Kelly Cristine de Castro, eu sou farmacêutica acupunturista. Eu gostaria de agradecer imensamente ao PET pela aluna Rafaela ter me feito o convite para participar da 35ª Semana de Estudos Farmacêuticos de Ouro Preto. E aí eu vou falar para vocês do impacto das emoções na saúde, na visão da medicina tradicional chinesa. E antes de falar do tema em si, eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Bem, eu sou farmacêutica, eu me graduei na Universidade Federal de Ouro Preto, então eu sou da casa, ex-aluna, e eu me formei em 2005. Eu tenho experiência na área de farmácia, com ênfase em dispensação, e depois eu fiz uma formação, no formato de pós-graduação, lato sensu, em acupuntura e eletroacupuntura pela Academia Brasileira de Arte e Ciência Oriental, a ABACO, e eu concluí em 2011 o curso. E desde então eu atuo como acupunturista. Eu sou também mestre em Ciências Farmacêuticas pela UFOP. Eu concluí em 2016 o mestrado. Eu tenho experiência em docência na pós-graduação em acupuntura da Newton Paiva e Universalis. E desde 2017, eu comecei a dar palestras, né? As pessoas começaram a saber que eu tinha essa formação de ser farmacêutica e acupunturista. Eu comecei a dar as palestras na UFOP e outras instituições também que ficaram sabendo começaram a me convidar para falar desse tema, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu faço com muito gosto, com muito prazer. E atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto. E eu utilizo a acupuntura como recurso terapêutico do meu projeto de pesquisa. Está em andamento, a gente deve concluir em 2022. Bem, para a gente falar do impacto das emoções na saúde, na visão da medicina tradicional chinesa, a gente tem que falar um pouquinho do conceito de saúde. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. E esse conceito ele é de 1948, então já tem algumas décadas que esse conceito de não somente a ausência de doenças, ele já vem sendo percebido, né? E um marco no conceito ampliado de saúde foi a Declaração de Alma-Ata, em 1978. Foi uma conferência mundial que normalmente tinha um caráter mais normativo para doenças como malária e questões epidemiológicas, e levantou-se o tema de um conceito ampliado de saúde relacionando com o aspecto social, econômico, do meio ambiente, envolvendo todo o entorno do usuário de serviço de saúde. E para nós aqui, nós tivemos em 1986 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que também trouxe esse conceito ampliado de saúde. Na Constituição Federal também, de 1988, eles trazem esse tema, desse aspecto de saúde ampliado, e foi a base para a consolidação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Só que o que acontece? Com esse conceito ampliado de saúde, algumas linhas de pensamento colocaram que a saúde, então, era algo inatingível, algo muito utópico, e que não tinha como você fazer uma predição de saúde da população, já que era algo tão amplo, tão complexo. E aí, na Constituição Federal de 1988, eles evitaram discutir o conceito de saúde por causa dessa crítica, dessa discussão, mas nela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. E o conceito de saúde, ele chama atenção para a percepção
da qualidade de vida, do conceito de qualidade de vida. Então, ao falar de saúde, não só como ausência de doença, você tem que levantar também a questão de hábitos saudáveis, alimentação equilibrada e mais natural, porque quanto mais processado, mais aditivos químicos e mais conservantes o alimento vai possuir, ingestão de água e líquidos ou bebidas saudáveis. Então, a oferta de água, né, está muito relacionada com os aspectos da saúde, porque muitas pessoas adoecem pelo simples fato de não beber água adequadamente ou tomarem bebidas que não são saudáveis, né, bebidas alcoólicas ou essas bebidas processadas, com muitos corantes, aditivos, muito açúcar. Então, esse aspecto aí da ingestão é muito importante, porque a hidratação ela é importante e ela pode ser feita, além da água, por sucos naturais e também chás naturais. E a questão do sono, que o indivíduo ele melhora a qualidade de vida quando ele tem um sono adequado, que o ideal é de 10 da noite até 7, 8 da manhã, mas se você oscila muito os seus horários de sono, né, é interessante você ter uma rotina de sono, um horário definido, para que você crie ali uma rotina e isso faça com que você consiga descansar no final do dia, para no amanhecer você estar com a sua energia, né, a sua disposição recuperada. E exercícios físicos e atividade física, né? O corpo, ele pede movimento. Então, a gente não deve ficar parado. Agora, na quarentena, está sendo muito levantada essa questão de você se exercitar em casa, fazendo alongamentos, né? Um yoga, pilates, tem muitas pessoas fazendo alguns treinos em casa, a própria atividade aeróbica, a bicicleta ergométrica e alguns exercícios aeróbicos que você pode fazer em casa para você se exercitar, né? E aí tem os exercícios físicos e tem a atividade física, porque a pessoa ela deve se exercitar com uma certa frequência para que isso gere um benefício na sua saúde. Se você faz um exercício esporádico, isso é bom, mas isso pode não contribuir tão eficientemente para a manutenção da saúde. E aí a gente chega na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que foi inserida no SUS em 2006. Então, para nós, esse termo ele vem como práticas integrativas e complementares em saúde, que a gente chama de PICs. A Organização Mundial da Saúde chama de medicinas tradicionais, complementares e integrativas. São dois termos intercambiáveis, né? Você pode usar tanto um quanto o outro, mas o práticas integrativas e complementares em saúde é um termo nosso. E o que são essas PICs? São sistemas e recursos terapêuticos que envolvem abordagens que estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. Então, as práticas integrativas elas vão trabalhar buscando estimular essa autocura que a gente fala, que na verdade cada um torna-se responsável pela própria saúde quando você utiliza das práticas integrativas. Então, o usuário de saúde, ele tem uma parcela de responsabilidade na saúde quando ele está se tratando com a prática integrativa. E como que ela funciona, né? As práticas integrativas, elas atuam de forma multiprofissional e tem dado ênfase na escuta acolhedora. Você precisa ouvir, né, essa pessoa, esse usuário de saúde, porque a pessoa ela não é mais paciente, ela é usuário do serviço de saúde, porque ela pergunta, ela questiona. Então, você precisa ouvir, ela faz relatos, e isso pode contribuir muito para o tratamento, né, para o desenrolar do tratamento. Isso estabelece um vínculo terapêutico com a integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, numa visão ampliada do processo saúde-doença, e com isso você consegue promover um cuidado global do ser humano, especialmente incentivando ao autocuidado, porque como a pessoa ela passa a se perceber mais, ela também passa a se cuidar mais.
Bem, então, em 2006, quando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi implantada, a Portaria 971 trouxe 5 práticas integrativas: a homeopatia, a medicina tradicional chinesa e dentro dela a acupuntura, as plantas medicinais e fitoterapia, a medicina antroposófica, o termalismo social e a crenoterapia. Em 2017, 11 anos depois, através da Portaria 849, foram inseridas mais 14 práticas: arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. E em 2018, no primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o Intercongrepics, que foi sediado no Rio de Janeiro e foi escolhido pelo mundo para ser sediado no Rio de Janeiro, foram reunidas cerca de 4.000 pessoas expondo trabalhos com as práticas integrativas e palestras dos mais diversos temas dentro do tema PICS. E nesse evento foi inserido mais 10 práticas para serem ofertadas no SUS, através da Portaria 702, que foi a apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Então, o total ficaram 29 práticas disponíveis para serem ofertadas, e implementadas dentro do sistema da saúde básica, das unidades básicas de saúde. E isso significa que você tem uma possibilidade de ver o que tem à disposição do município para os gestores estarem colocando para a população se beneficiar. Não significa que tem que ser ofertada as 29, mas dentro dessas 29, temos muitas opções. Então, qualquer uma delas, ou algumas delas que já forem inseridas, já vão beneficiar a população, certamente. E aí vai depender sempre do gestor municipal para saber como que os profissionais estão, a formação, e para essas práticas serem ofertadas para a população. E aí, dentro das práticas, das 29, nós vamos falar hoje da medicina tradicional chinesa, que traz a acupuntura junto. Então, o que é a medicina tradicional chinesa, que a gente também pode ver como MTC? É um sistema médico completo, no qual a doença é resultante de um estado de desequilíbrio na energia do corpo, sendo que esse corpo ele é visto como mente, emoções, espírito e corpo. Então, não é só um corpo físico. Esse corpo ele integra o espírito, a mente e as emoções. E todos são possíveis causadores de desarmonias, que são as doenças. Bem, dentro da medicina tradicional chinesa, a acupuntura é um dos principais métodos terapêuticos da MTC. E consiste na inserção de agulhas ou estímulos em pontos específicos do corpo, chamados acupontos ou pontos de acupuntura. Estes pontos eles estão em todo o corpo, em canais ou meridianos de acupuntura, e o objetivo é desbloquear a energia e o sangue quando estagnados, quando essa energia não flui adequadamente, ou promover circulação e fortalecimento de órgãos e vísceras pela correta distribuição energética. Então, o objetivo é sempre direcionar o fluxo energético. E a gente tem que levar em consideração que os pontos precisam ser modificados para atender cada paciente integralmente. Então, às vezes, a posição que o paciente fica, você não consegue, às vezes, acessar um ponto, mas aí vão ter sempre outras possíveis combinações, então você vai ter que alterar essa combinação para poder atender aquele paciente. Ou naquele ponto ele sente mais desconforto, então você ou faz do lado oposto ou muda o ponto. E também, quando chega vários pacientes, várias pessoas queixando a mesma coisa, por exemplo, dor lombar, você vai ter que fazer uma anamnese dessa pessoa para ver que aquela dor lombar está na coluna, está na região lombar, mas o que mais? Quais aspectos também que precisam ser tratados? Então, uma dor lombar
em 5 pessoas diferentes, provavelmente você vai ter 5 prescrições de pontos diferentes também. Numa abordagem que busca o equilíbrio entre homem e natureza, agindo na promoção, manutenção e recuperação da saúde, como também na prevenção de doenças ou agravos. E o mecanismo de ação da acupuntura é pelas vias do sistema nervoso central. Então, um estímulo, quando uma agulha de acupuntura é inserida na pele, no músculo, ele tem ali terminações nervosas locais que, estimuladas, vão gerar um estímulo que trafega pelas fibras aferentes em direção ao sistema nervoso central, provocando alterações e liberação de diversos mediadores químicos, como serotonina, endorfinas, corticoides, resultando na regulação das funções fisiológicas. É por isso que quando a pessoa faz acupuntura, além de tratar dor, que é o carro-chefe, né, a maioria das pessoas conhece a acupuntura por causa do tratamento de dor, mas além disso, ela também promove um relaxamento, uma sensação de bem-estar, e a acupuntura ela também trabalha modulando a inflamação. Então, ela fortalece o organismo de forma a equilibrar esse indivíduo para que ele previna futuras doenças, desarmonias, por essa regulação fisiológica. Bem, então já que a gente já explicou um pouquinho do que é saúde, as práticas integrativas, como que a gente enxerga isso, a gente vai falar agora das emoções, né? O que são emoções e sentimentos? As emoções, elas são estímulos mentais que influenciam nossa vida afetiva. E os sentimentos são respostas às emoções. E qual que é o objetivo da vida? A gente tem que ter em mente que sentir as emoções, vivenciar a experiência e aprender com fatos e situações é o objetivo da vida. Então a gente precisa sentir as emoções. E a gente está chamando a atenção porque é uma coisa que não tem acontecido. As pessoas têm reprimido as emoções. Então, agora, nesse momento, né, de pandemia, eu acho que é interessante a gente chamar a atenção para isso, para você saber lidar com as suas emoções e você poder se beneficiar com elas, buscando até um autoconhecimento, mas também relacionando com alguma outra desarmonia que possa prevenir um agravo. Então, numa visão cartesiana, igual no Ocidente, acredita-se que o corpo físico é o maior responsável pelo causador de doenças. E a mente e as emoções em uma pequena parcela da causa de doenças. Já numa visão integral, como as práticas integrativas utilizam, como a MTC, a mente, as emoções e o corpo físico, eles podem, da mesma forma, causar as desarmonias e gerar as doenças. Não que a mente e as emoções sejam mais levadas em consideração, mas elas também são levadas em consideração tanto quanto o corpo físico. E aí, o que acontece? Há muito tempo, eu ouço as pessoas se queixarem que às vezes vão ao médico e o médico faz vários exames e vira para a pessoa e fala: olha, você não tem nada, tá tudo bem, isso é só emocional. E é complicado porque a pessoa que recebe esse tipo de diagnóstico, ela fica parecendo que ela está inventando uma doença ou um desconforto. Então, na verdade, hoje, os médicos já conseguem perceber que está no emocional, ainda não chegou no corpo físico, e que você tem que tratar sim e prevenir, né? Que isso chegue ao corpo físico, é o que a gente fala que somatizou, né? Quando a pessoa está sentindo uma coisa muito desagradável, sensações, né? Sentimentos, emoções, constantemente, que se incomoda com aquilo e que aquilo ainda não chegou a afetar o físico, mas aquilo mostra para a pessoa, por exemplo, que reclama de uma dor no pescoço, como se fosse um caroço agarrado. Eu tinha uma cliente na drogaria quando eu era RT, né, responsável técnica por uma drogaria, e ela sempre comprava pastilhas que ela falava que tinham um incômodo, um desconforto na garganta. E ia ao médico, e já era uma senhora idosa,
ia ao médico, e o médico falava que ela não tinha nada, que estava tudo no emocional dela. E aí eu fui fazer o curso de acupuntura em seguida e fiquei sabendo que tinha uma síndrome que chama síndrome do caroço de ameixa, que é justamente essa sensação de que tem um caroço mesmo agarrado na garganta e que a pessoa engole e sente muito desconforto, até mesmo uma dor, um dolorimento na garganta. E isso, na verdade, é estagnação de energia, é choro contido. Então, na verdade, essa senhorinha ela devia estar triste, ela precisava chorar, e ela não estava chorando, e ela estava engolindo o choro, que acontece muitas vezes com a gente, né? Então, isso aí já me despertou lá na drogaria de fazer, né, uma coisa para sanar essas lacunas que a farmácia tem. Então, quando eu atuo como acupunturista, eu não me sinto menos farmacêutica. Eu, né, associo tudo que eu aprendi, porque farmácia é um curso lindo e é para a vida, e eu associo tudo que eu aprendi dentro da medicina tradicional chinesa fazendo esse link. Então, com isso, a gente pode falar que as desarmonias dos órgãos internos, elas podem gerar, a longo prazo, um desequilíbrio emocional, e esse desequilíbrio emocional, ele pode, a longo prazo, gerar desarmonia dos órgãos internos. É um ciclo. E Maciossia diz que, como corpo e mente formam um todo integrado e inseparável, as emoções elas podem não somente causar desarmonias nos órgãos yin, como também podem ser causadas por estas. Então, a gente não sabe quem vem primeiro. Pode vir as emoções, né, em desequilíbrio, causando a desarmonia, ou uma desarmonia no órgão físico, gerando esse desequilíbrio emocional. E para a gente falar das emoções, a gente também tem que falar dos 5 elementos, né? Os 5 elementos são elementos que foram retirados, né, buscados na natureza, porque a medicina tradicional chinesa ela vê o homem, né, integrado à natureza, e esses elementos eles foram retirados da natureza e transpostos ao corpo para relacionar as suas características àquele órgão. Então, para cada elemento, a gente tem um órgão e uma víscera acoplada. Então, o elemento fogo está relacionado ao órgão coração e ao acoplado intestino delgado. O elemento terra está relacionado ao órgão baço e ao acoplado estômago. O elemento metal está relacionado ao órgão pulmão e ao acoplado intestino grosso. O elemento água está relacionado ao órgão rim e à víscera bexiga. O elemento madeira está relacionado ao órgão fígado e ao acoplado vesícula biliar. Então, esses elementos eles têm uma sequência de geração, onde fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e madeira gera fogo. E uma sequência de controle, onde o fogo controla o metal controla a madeira controla a terra controla a água e a água controla o fogo, né? Os chineses falam também que o fogo derrete o metal corta a madeira brota da terra, e da terra brota a água, e a água apaga o fogo. Então, é uma forma de relacionar a natureza, né, a esse controle. Essa sequência ela é fisiológica. E quando ocorrem desequilíbrios em certos locais, é que se estabelece as desarmonias, né, as causas, né, a geração das doenças. Bem, aí tem essa tabela aqui que eu vou chamar a atenção para a questão dos órgãos dos sentidos. Então, para o fogo, a gente vai ter que a fala, que é o órgão do sentido. Então, na desarmonia, isso pode estar afetado. A pessoa pode ou falar muito ou ficar com problemas de gagueira ou afasia, né, rouquidão, dificuldade para a voz sair. E o tecido são os vasos sanguíneos. O elemento terra já vai ser o paladar, né? Está muito relacionado com a digestão, o baço e estômago. E o tecido vão ser os músculos do sistema endócrino. O metal vai ser o órgão do sentido olfato.
ele se abre, né? O pulmão se abre no nariz e o tecido vai ser a pele. O elemento água, o órgão do sentido vai ser a audição e o tecido vão ser os ossos, as articulações. E para o elemento madeira vai ser o órgão do sentido a visão e o tecido vão ser os tendões e os ligamentos. É interessante também chamar a atenção do sabor, que a pessoa vai ter preferência ou repulsão. Então, o sabor amargo ele está relacionado ao coração. Então, nas desarmonias, a pessoa pode ter uma repulsão ou um desejo maior por alimentos amargos. E no equilíbrio, o amargo ele vai beneficiar o coração. Né? Por isso que a gente fala para comer o chocolate amargo. E o doce é o sabor do elemento terra, do baço. Então, a pessoa ela pode ter uma compulsão por doces no desequilíbrio de baço. E, às vezes, ter uma repulsão também por doce. No equilíbrio, um pouco de doce, principalmente o doce das frutas, né, uma doçura mais natural, vai beneficiar o baço. O sabor picante, ele está relacionado ao elemento metal. Então, esse sabor ele vai beneficiar o elemento em pouca quantidade, mas no desequilíbrio você pode repelir, né, não desejar, ou desejar excessivamente esse sabor. O sabor salgado é do rim, né, o elemento água. Mesma coisa na deficiência ou no desequilíbrio, tanto para mais ou para menos, você vai ter essa repulsão pelo salgado ou um desejo pelo salgado. Lembrando que o salgado seria questão de peixe, por exemplo, principalmente de água salgada. Uma carne, por exemplo, carboidratos salgados mesmo, que a gente conhece, né, de festinha, isso é carboidrato, então isso na verdade é doce, não é salgado. O ácido, que está relacionado ao elemento madeira, que é o fígado. Então é interessante que esse sabor beneficia a madeira e no desequilíbrio você pode ter uma vontade de consumir, né, produtos, né, alimentos ácidos. A gente fala que quando a pessoa está com raiva, por exemplo, é interessante ela tomar ali uma água saborizada com limão, com gotas de limão, ou fazer uma limonada mesmo, de preferência sem adoçar ou com pouco açúcar, né, para poder beneficiar aí o elemento madeira. E também a pessoa que pode repelir, né, o ácido. E aí nós temos os fatores de adoecimento. Os fatores podem ser externos, internos e mistos. Os fatores externos, eles estão relacionados com o clima. Então, é vento, frio, calor, umidade, secura, calor de verão. Nós temos os fatores mistos, que são as alterações nutricionais, o trabalho em excesso, atividade física insuficiente, excessiva ou incorreta, relacionamento com terceiros, distúrbios sexuais, agressores biológicos como vírus, bactérias, parasitas e traumas por acidentes ou agressões, além também das radiações e dos pesticidas. E os fatores internos, que também são chamados de fatores emocionais, que é o que a gente vai falar daqui a pouco mais aprofundadamente. Então, vai ser as 5 emoções: a alegria, a raiva, a preocupação, a tristeza e o medo. Então, nós vamos falar de cada órgão, né, dos meridianos e das emoções relacionadas. Primeiramente, a gente tem que falar que o coração sente todas as emoções. Então, quem vai sentir vai ser sempre o coração. Por quê? O coração, ele abriga a mente, o Shen. O Shen ele é responsável pela compreensão, né, pela sabedoria. E o coração administra a consciência em diversas maneiras. Então, de uma certa forma, todas as emoções vão acabar afetando o coração, porque ele é que vai sentir as emoções. Mas, de acordo com a emoção que for sentida, ele vai beneficiar ou vai afetar um determinado órgão. Porque cada emoção reflete uma energia mental particular que pertence ao órgão relacionado. Então, para o fígado, a gente vai ter que é a raiva, coração é a alegria, o baço a preocupação, o pulmão a tristeza e para o rim o medo. Então, assim, no estado de equilíbrio, essas emoções elas beneficiam esses órgãos.
Então, você sente raiva porque você planejou algo e você não conseguiu realizar. Aí você fica com raiva, né, com aquilo que aconteceu, porque você não esperava daquela forma, mas aí você reflete, deixa fluir essa raiva, e depois que a raiva passa, você consegue planejar e fazer de forma que você obtenha sucesso. A alegria, quando você está com aquela alegria excessiva, assim, você fica muito agitado, né? Você teve uma notícia muito boa, tem gente que dá pulinhos, canta uma música, faz uma dancinha, mas aí você, né, deixa aquela alegria fluir e aí você fica tranquilo, calmo, depois isso beneficia o coração. A preocupação, se você tem uma prova daqui a uma semana, então se você começar a estudar, né, se preocupar em estudar um pouco antes, você vai executar melhor essa prova. Então isso é importante, é interessante. Beneficia o baço. A tristeza, né, se você perdeu um ente querido, um emprego, se você terminou um relacionamento, você vai ficar triste e você vai refletir sobre aquilo. Então você vai sentir essa tristeza, vai deixar a tristeza aí e vai refletir para o que você vai fazer depois. Então isso vai beneficiar o pulmão. E o medo, que é um instinto de sobrevivência, né? O medo, quando você sente ele te protege. Então, quando você sente medo de alguma coisa que está em um perigo iminente, isso beneficia o rim. Por quê? Se você está num lugar muito alto e você percebe que não tem uma proteção adequada, você não vai ficar muito na beirada, porque você pode, às vezes, cair, né? Alguém pode esbarrar em você, você pode cair e se machucar. Então, isso é um medo que vai te proteger de um perigo maior, né? De uma situação de você cair de um lugar muito alto. Ou quando você vai passar num cruzamento e você sabe que ali acontecem muitos acidentes, então você vai com um pouco mais de medo, mas assim, um medo que faz você prestar mais atenção para você poder fazer aquele cruzamento da melhor forma, de forma que você não se acidente nesse cruzamento. Então, esse medo ele vai proteger a pessoa. Então, isso beneficia o rim. Bem, aí os sentimentos, eles são considerados fatores de adoecimento quando são sentidos de forma intensa. Então, a pessoa sente, porque às vezes ela não consegue nem entender o que ela está sentindo. Então, ela tem uma raiva, mas ela não consegue processar essa raiva adequadamente e ela acaba sentindo muita raiva, uma raiva explosiva, ou outras variações, que a gente vai falar daqui a pouco. A euforia, que é aquela alegria excessiva, a pessoa ela fica sem lugar, ela fica muito agitada, né, uma excitação mental, e isso vai afetar o coração. A preocupação no estado de ficar pensativo, pensamentos, né, que vão e vêm, isso vai afetar baço. A tristeza, que é aquela tristeza profunda, né, o pesar, isso vai afetar o pulmão. E o medo, aquele medo constante e medo de tudo. Então, esse medo ele vai paralisar a pessoa. Então, isso vai afetar o rim. Então, a gente vai falar agora um pouquinho de cada uma dessas emoções e as variações que elas podem aparecer, né? Que elas podem vir de outra forma e o que elas podem causar. E o estado de equilíbrio, qual que vai ser o benefício. Bem, no desequilíbrio, o órgão fígado, que é o elemento madeira, a raiva ela pode não vir na forma de raiva explosiva, ela pode vir também como irritabilidade, como ressentimento, como raiva reprimida, como frustração, como indignação, como ódio e como mágoa. E aí a raiva faz o Ti subir, então a energia ela vai para cima, ou estagnar, quer dizer, ela para, né? não flui livremente, com manifestação em cabeça e pescoço. Então a pessoa pode ter cefaleia, tontura, tinido, manchas vermelhas no pescoço, tensão, né, principalmente em ombros e pescoço, rubor facial, até porque, né, fígado, madeira, é responsável por tendões, por ligamentos, então dá aquela tensão mesmo na musculatura por causa dessa questão da tensão emocional que acaba refletindo no corpo físico. No equilíbrio, essa emoção vai ser fluida e passageira. Isso vai beneficiar o planejamento. Então, expressar a raiva em caso de estagnação de energia é interessante, porque uma irritabilidade, uma raiva reprimida, aquela pessoa que não consegue falar não para ninguém.
Então, ela tem que expressar, não que ela vai ficar explosiva, mas expressar o sentimento, que ela não gostou daquilo, né, daquela forma que foi realizado, que foi falado, que foi feito. E aí, você pode também utilizar técnicas de usar a arte para poder extravasar essa raiva, ou um esporte, né, uma atividade física. E, em caso de ascensão de Yang, aquela pessoa que é muito explosiva, ela já vai ter que controlar a raiva, porque como ela está sempre excessiva, ela vai cada vez ficar mais excessiva. E aí vai promover a ascensão de Yang, que não é interessante, porque vai refletir muito na questão da cabeça, né, muitas dores de cabeça, nos olhos. Então, a pessoa ela vai ter que lidar com a raiva, né? Sentir de forma que se beneficie e deixe essa energia fluir. No desequilíbrio, o órgão coração, que é o elemento fogo, vai ser a euforia, que vai vir na forma de ansiedade com excitação mental, né? Uma mente muito agitada, uma agitação da pessoa como um todo, e um desejo aprazível, aquela pessoa que ela quer um monte de coisa, mas ela não se satisfaz com nada. Na verdade, ela acaba não sabendo, ela quer tudo e nada tá bom. Então, fica aquela coisa desconfortável e uma agitação que tira a pessoa do lugar. O que pode acontecer? Essa euforia ela vai reduzir a velocidade do Qi, né, da energia, causando dilatação dos vasos, né, que os os tecidos são os vasos sanguíneos. Então, o pulso vai ficar lento, transbordante, vazio, com sintomas relacionados. Então, a pessoa pode sentir palpitações, excitabilidade, insônia, falar demasiadamente, ou então aquela pessoa que não é agitada, mas ela fica inquieta, uma pessoa que ela senta, mas ela fica batendo o pé, fica mexendo a mão, fica mexendo uma caneta, ou mexendo no cabelo. E a ponta da língua fica vermelha, porque a língua também é um microsistema onde a ponta reflete o coração. Então você mostra a língua e tem uma marquinha bem avermelhada na ponta da língua em casos de desequilíbrio do coração. No equilíbrio vai ser a alegria. Então a alegria ela vai trazer tranquilidade e relaxamento, beneficiando o coração. Isso vai promover o discernimento. Então a pessoa vai saber fazer escolhas assertivas. E isso é muito importante, saber fazer escolhas. O baço, no desequilíbrio, o elemento terra, vai ser afetado pela preocupação que pode vir com esse estado de ficar pensativo, né? Ficar ruminando pensamentos, um trabalho mental excessivo, seja por trabalho ou estudo, ou os dois, né? Com excesso de pensamentos, pensar constantemente em eventos e pessoas, aquele loop infinito de ideias e de pensamentos. E a pessoa que fica pensando na vida em vez de vivenciá-la. Então a pessoa ela pensa e não executa. Então ela só fica pensando e não fica vivendo. Isso vai gerar uma estagnação do Qi, da energia. A energia não vai fluir. Então os sintomas vão manifestar como inapetência, leve desconforto epigástrico, desconforto abdominal, fadiga e a complexão pálida, uma face pálida. Por quê? Isso vai cansar a pessoa, né? Aquela pessoa que fica pensando, isso cansa. Então, vai manifestar nessa sintomatologia. No equilíbrio, a preocupação ela é benéfica, a pessoa se organiza. E isso beneficia a execução de tarefas. A preocupação, no estado de ficar contemplativo, ela é um estado de equilíbrio do elemento terra. E isso favorece a meditação. Então, os dois órgãos relacionados com meditação, mais diretamente, são baço e pulmão. Então, a gente vai falar agora do pulmão. O pulmão, que é o elemento metal, no desequilíbrio, a tristeza ela pode vir também como uma aflição, uma lamentação, uma angústia. E isso vai causar uma dissolução do Qi, da energia. E vai manifestar sintomas na respiração. O indivíduo pode sentir falta de ar, fadiga, sensação de desconforto no tórax, depressão e choro. Lembrando que a depressão, a pessoa ela fica sem energia, porque o Qi se desfaz, então ela não tem energia, tem pouca energia, e a pessoa com depressão ela ainda quer ficar deitada. E o estado, a posição deitada, para uma pessoa que está em um estado de depressão,
isso é a pior posição para o pulmão. Então, além dela estar com a energia fraca, ela ainda não vai conseguir revigorar essa energia por causa da posição que ela está ficando. Então, não adianta você virar para a pessoa e falar assim, sai dessa cama, levanta daí. Ela não tem força para levantar. Então, você às vezes tem que ir lá, às vezes trazer uma sopinha para essa pessoa, ou pedir para ela sentar, contar um caso, né, tocar uma música que ela gosta, dar um livro para ela, né, fazer ela sair daquela posição deitada e fazer ela pelo menos se sentar, para que essa energia consiga fluir de forma melhor para fortalecer o pulmão. Então, por isso que é tão difícil, né, gente, você falar para uma pessoa com depressão para ela sair daquele estado, porque realmente ela não tem energia. E no equilíbrio, a tristeza é importante. É importante sentir tristeza, porque é um momento que a gente vai ter uma reflexão do que está acontecendo com a gente. Quando a gente está muito feliz, está tudo bem, a gente não para pensar. Está tudo bem. Então, quando você fica triste, é um momento de você pausar e refletir. Então, isso vai determinar limites adequados. Você vai saber que o que está acontecendo podia ser evitado, precisa acontecer de novo, de que forma que pode acontecer. Então, isso gera uma autocrítica e crítica externa a resultados. Então, as coisas que estão acontecendo, você vai conseguir analisar o que aconteceu. E isso também beneficia a respiração. Então, uma tristeza que você vai ficar naquele estado reflexivo, você vai ter essa capacidade de respirar melhor. E a respiração adequada, ela também promove a intuição. Então, você consegue se perceber mais e, com isso, a sua intuição vai ficar mais forte. Você percebe, né, o ambiente à sua volta também de forma mais intensa, que é a intuição. E, por último, o rim, que é o elemento água, que no desequilíbrio vai vir na forma de um medo, mas um medo crônico, né, um medo constante. E pode vir também na forma de uma ansiedade com um medo agudo, mas aquela ansiedade que paralisa, que a pessoa não consegue fazer nada. Porque a ansiedade de coração é de excitabilidade mental. E a ansiedade de medo, de rim, é uma ansiedade de paralisar a pessoa. Também com uma insegurança e falta de confiança em si nos outros. Então a pessoa ela não realiza por quê? Ela não acredita nela mesma, ela não acredita que ela pode fazer o que ela deseja, né? Criar, né? Oportunidades. Ela não acredita que os outros vão ajudar. Então ela nem tenta. E esse desequilíbrio vai fazer o Ti descer na forma de enurese noturna, incontinência urinária e diarreia. Porque falta o Ti, falta a energia. E pode fazer o Ti subir, então com palpitações, insônia, sudorese noturna, boca seca e rubor malar, que é uma síndrome que a gente fala que é deficiência de Yin do rim. Então essa deficiência, esse medo crônico, então vai afetar essa energia Yin do rim também. No equilíbrio, o que a gente vai ter? O medo, ele vai te prevenir de perigos, né? Vai te proteger, e você vai ter força de vontade e disposição para correr atrás dos seus objetivos. Então, você vai ter coragem para a realização dos sonhos. E isso é muito importante, porque às vezes a gente não faz as coisas na vida da gente, a gente não muda de emprego, a gente não faz um curso, a gente não fala com aquela pessoa que a gente gosta dela por medo. E isso faz com que os sonhos da gente passem pela vida. E a gente vai só sonhando e a gente não consegue realizar. Mas quando você está com um rim fortalecido, equilibrado, e que o medo vai acontecer nos momentos oportunos, você vai ter força de vontade e coragem para realizar sonhos. E uma forma de ser feliz na vida é realizar sonhos. Só sonhar a gente não fica feliz, mas se a gente realizar os sonhos, a gente fica feliz. E é um desafio. Então eu deixo para vocês uma mensagem, né? Permita-se sentir, acalme os ventos da sua mente e mergulhe na paz que você precisa. E você só cura aquilo que pode sentir. Então, sinta, aprenda
e deixa a energia fluir. Então, gratidão, gente. Meu contato, tenho o e-mail aqui, o Instagram, @KellyCrisAcupuntura e @Espaço Lotus Acupuntura Bem-Estar, telefone de contato. Se alguém quiser, né, algum esclarecimento, estou à disposição. Eu agradeço ao PET Farmácia pelo convite mais uma vez e espero vocês daqui a pouco para tirar as dúvidas. Obrigada mesmo.